Baruch atah Atika Kadishah Nigalei Sodot. Bendito sejas tu, ó ancião sagrado, que revelas os mistérios. Shalom, Hazá e Laá. Cada dia que nós nos dedicamos para, com muita kavaná, temor aos céus, estudar os escritos sagrados, estudar o Zohar, estudar o Ketuvei Ari, os escritos do Santo Ari, o leão sagrado. Nós somos agraciados com revelações profundas que vêm da alma do nosso santo professor, o Arizal. Lá nos dias áureos de Safed, a cidade, a aldeia mística dos cabalistas, lá no século XVI, quando o Ari estava lá para nos ensinar, houve um momento poderoso, fantástico. Numa Shabbat, o Arizal e os discípulos saíram ao campo para recepcionar a rainha Shekhinah. Naquele momento, o Ari desafiou os seus alunos. Olha, nós podemos ir para Jerusalém num momento. Ele estava se referindo ao uso do dom do Kiftzat Aderach, o encurtador do caminho. E os discípulos não tiveram fé que no momento o Ari poderia saltar com eles milagrosamente para Jerusalém. E já era quase o Ma'ariv, e os discípulos ficaram com medo. Não vai dar tempo, Rabi. E foi muito triste. Então segue-se essa história, e o que o nosso professor, o Rabino Haim Vital, nos revelou acerca disso, né? O que aconteceu, né, naquele momento? Então, ao ouvir as palavras, o Ari ficou abatido, bateu as mãos em sinal de tristeza e com uma voz em tom de desespero gritou: ai de nós, que não tivemos mérito de trazer a redenção. Se vocês tivessem concordado unanimemente comigo e com grande alegria, dizendo que vocês realmente queriam ir para lá, neste exato momento todo o povo de Israel seria redimido, pois agora era o momento ideal para isso, um momento de trazer a redenção. Lamentou Rav, como vocês não quiseram vir comigo, sem hesitar, o momento foi perdido, e quem sabe quanto tempo mais vai durar o exílio. Então, o Rabino Haim Vital, ele continua, então ele traz uma grande revelação, a revelação da identidade de Mashiach Ben Yosef. Com o espírito cabisbaixo, o grupo voltou à cidade, o coração de todos estava dolorido pela oportunidade perdida de acelerar a salvação, e eles ficaram repetindo na cabeça, vez após outra, as palavras do mestre deles, refletindo sobre o significado de suas palavras. Somente o Rabi Haim Vital entendeu logo no início que o Santo Ari era a alma de Mashiach Ben Yosef, e que se a geração tivesse mérito, ele teria sido o primeiro redentor de Israel. Ele foi juntando cada um dos sinais que corroboravam a sua hipótese, ou seja, o Haim Vital investigou em busca dos atributos da alma de Mashiach Ben Yosef no seu mestre, para realmente conferir e atestar verdadeiramente que ele era a encarnação de Mashiach Ben Yosef. Ele se lembrou das palavras do seu mestre, quando ele dissera que o Salvador de Israel teria 2 sinais. Ele seria uma pessoa de dor e sabidamente doente, ou seja, ele estaria sempre passando por sofrimentos, e este é o significado de uma pessoa de dor. Ele também sempre teria uma doença específica,
de forma fixa e conhecida, e este era o significado de sabidamente doente. E, de fato, o Rabi Haim Vital notou que os dois sinais existiam no seu mestre, que sempre sofria as dores de Israel. E, além disso, tinha aquela doença física. Ele está se referindo aqui ao profeta Isaías, capítulo 53. Então, preste bem atenção na revelação que virá a seguir. 6 meses após a morte de Moshe, seu filho, o Ari foi com seus alunos se prostrar sobre o túmulo dos justos. Entre outros, eles visitaram o local de repouso de Shmaia e Avtalion, em Gush Halav. O Ari queria que os dois sábios revelassem um segredo e preparou rezas e rituais especiais para isso. Depois que eles terminaram os rituais nos túmulos, o mestre disse para eles: meus filhos, Shmaia e Avtalion me ordenaram que eu lhes dissesse que rezem pelo Mashiach ben Yosef, para que ele não seja morto em sua época. Por quê? Porque em toda geração em que a alma de Mashiach ben Yosef está presente, ele pode e corre o risco de ser morto por Armilos, príncipe de Gog e Magog. Sobre este evento, o Rabino Haim Vital conta: ao dizer, e o trono de Davi seu servo, o nosso mestre de abençoada memória nos deu vários alertas em um dia que tínhamos ido visitar o túmulo de Shmaia e Avtalion. Ele disse várias vezes para nós que deveríamos ter cuidado em todas as orações nas palavras, Davi, seu servo, se concentrar para que Mashiach ben Yosef vivesse e não morresse. E ele é chamado trono de Davi, seu servo. E isso é conforme o que está escrito no Hayam Remá, que no futuro Mashiach ben Yosef irá morrer. E nós não compreendemos suas palavras. E o Eterno conhece o oculto. E o final dá indício sobre o começo, pois nosso pio mestre de abençoada memória morreu por causa dos nossos vários pecados. De novo ele está se referindo ao profeta Isaías, capítulo 53. Muito bem, essa oração, que nós nos concentramos para que Mashiach ben Yosef não seja morto, é uma prece que se encontra na Amidá. É uma prece que se encontra na Amidá, que nós devemos nos concentrar, para que Mashiach ben Yosef não seja morto. Que prece é essa? É a 11ª bênção, em que diz, Tishkom betor Yerushalayim, irha ka'asher dibartá verisse Davi avdeha meherá betorhat ahim. E aqui nós nos concentramos, com o pensamento para que Mashiach ben Yosef não seja morto. E depois continuamos com a oração: Vneotá binyam olam binherá beyamenu baruch atah Adonai boneh Yerushalayim. É essa prece aqui a qual o Rabino Haim Vital estava se referindo. Quando eu estava estudando esse texto, eu recebi uma revelação profunda, da alma do meu santo professor, o Arizal, e da alma do Rabino Haim Vital, a qual eu hospedo. E eu fui investigar o profeta Isaías, capítulo 53. E lá dentro eu achei o nome do Ari. Há um código escondido no capítulo 53 de Isaías, cuja chave criptográfica é Yeshua Shemi. Meu nome é salvação. E cruzando em estreita proximidade a Yeshua Shemi está escrito Shem Nafsho Ha'ari, traduzindo: o nome da sua alma é Ari. É este código que você está vendo aqui do lado. E cruzando Yeshua Shemi, meu nome é salvação, conforme está nesse texto que nós lemos, está escrito Mashiach. E onde Mashiach termina, a letra Het de Mashiach é a mesma letra do nome Haim, ou seja,
Haim Vital. Por quê? O Zohar diz que Mashiach ben David não pode aparecer sem antes que Mashiach ben Yosef seja revelado. E como Mashiach ben Yosef era o Arizal, era a alma do Arizal, Mashiach ben David era o Rabino Haim Vital. Isso está aqui neste código, que você está vendo, está aqui criptografado dentro do profeta Isaías, capítulo 53, atestando aquilo que o Rabino Haim Vital revelou, que seu mestre, nosso mestre, meu mestre, o Arizal, era a encarnação de Mashiach ben Yosef. E esse código diz mais, diz que a salvação, ou Mashiach, viria na era de Aquário. Está codificado aqui. E nós estamos na era de Aquário. 400 anos depois que o Ari se foi, a era de Aquário chegou. E a era messiânica chegou, que é o segredo do número 11, que eu já expliquei em inúmeras lives que vocês já acompanharam, já assistiram, e eu espero que vocês tenham investigado. Grande mistério, Baruch Hashem, ao santo que nos revela os seus mistérios. Baruch atah atzka kadishah nigalei sodot. Shalom, shalom, hazah, ilah.